Fala, meus queridos, bora para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Querido, trazendo informações importantes acerca do Cruzeiro. Tem despedida de profissional importante no departamento de futebol. Departamento este que também passou por mudanças neste dia. E também tem atualizações do departamento médico do Cruzeiro com jogadores que nos preocupavam ou ainda preocupam para o restante da temporada. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Bora começar primeiro pelo departamento de futebol? Tá aí na tela para você, inclusive, o Cruzeiro que postou nas suas redes sociais as mudanças no departamento importante do Cruzeiro, que está numa engrenagem bacana, né? E a gente fica sempre receoso com alguma mudança, mas eu creio que nesse caso é uma mudança que talvez nem venhamos sentir tanto, não. Bora lá para a informação. O Cruzeiro define nova estrutura no futebol profissional. O Cruzeiro comunica que, após acordo entre as partes, o executivo de futebol Paulo Pelaipe deixa o clube. Com isso, a partir dessa segunda-feira, aproveitamos para informar também a nova composição do departamento de futebol do Cruzeiro. Joaquim Pinto assume de imediato a função de diretor esportivo, enquanto Rodrigo Ramos passa a ocupar o cargo de gerente executivo de futebol. Os profissionais responderão diretamente ao vice-presidente Pedro Júnior, que segue como liderança central do departamento, e ao presidente Pedro Lourenço. O Cruzeiro reconhece e agradece os relevantes serviços prestados de Paulo Pelaipe e deseja que o profissional siga alcançando novos êxitos na sequência da sua trajetória. O Paulo Pelaipe ele recebeu uma proposta cerca de 20 dias atrás do Grêmio. Nós tínhamos até já falado sobre isso. E a tendência é que Paulo Pelaipe não permanecesse no Cruzeiro. Isso, para quem não sabe, o Paulo Pelaipe é do Rio Grande do Sul. E ele, com essa proposta do Grêmio, uma proposta boa, inclusive, ele voltaria a ficar mais perto da família. Então era nítido que ele com certeza aceitaria, e foi o caso. E aí a questão é o seguinte: o receio de ter um profissional como Paulo Pelaipe em uma função importante no futebol do Cruzeiro, e a questão é, o Cruzeiro precisa trazer um outro profissional na área, o Cruzeiro precisa suprir essa ausência trazendo um outro diretor executivo de futebol. E aí eu trouxe até o exemplo em relação ao Alexandre Matos, que quando deixa o Cruzeiro, imaginávamos os nomes, inclusive, que poderia o Cruzeiro contratar para suprir o Alexandre Matos, e o Cruzeiro conseguiu se remanejar dentro do próprio Cruzeiro, e nós não sentimos a falta de um diretor de futebol de contratação de atletas, porque no mês de setembro as contratações foram feitas com sucesso, inclusive, e alguns já têm dado retorno dentro de campo. E eu falei que essa saída do Paulo Pelaipe, a iminente saída dele, talvez nós estávamos imaginando que o Cruzeiro teria que trazer um outro profissional por cargo e talvez conseguiria remanejar também mais uma vez dentro do corpo profissional do próprio Cruzeiro ali no seu departamento de futebol. O Joaquim Pinto, que tinha então um contrato com o Cruzeiro até fim de 2027, eleva um pouco mais essa autonomia, praticamente fazendo o que ele já estava fazendo, porém com mais autonomia, agora o contrato até fim de 2028, e outros profissionais que já estavam ali no departamento e já entendem a engrenagem deste Cruzeiro, continuarão ali fazendo os serviços que já estava fazendo automaticamente. É um Cruzeiro que, apesar de saídas importantes no corpo dos profissionais, se é que vai ter mais, espero que pare por aí, a engrenagem que o Cruzeiro vem construindo e pavimentando é algo assim para a gente reconhecer e parabenizar, porque são saídas que tivemos, como do Alexandre Matos e Paulo Pelaipe, que imaginávamos que teria que trazer de fora outros profissionais, e o Cruzeiro tem conseguido ali dentro do próprio Cruzeiro promover profissionais que já entendem todo o sistema deste Cruzeiro, um Cruzeiro que tem pavimentado um caminho aí de construção de bons elencos, boa equipe e de disputa de títulos, assim nós esperamos. Falando em disputa de títulos, essa final de temporada, o restante da temporada, melhor dizendo, faz com que esse Cruzeiro vem perdendo atletas, alguns por questões físicas, que nós estávamos preocupados para a reta final. E o Cruzeiro trouxe também atualizações do departamento médico relacionado a esses atletas. Vamos trazer aqui a matéria do Central da Toca, o Cruzeiro que atualizou
jogador por jogador que está nessas condições lá no DM? Tá aí na tela para vocês. Então tá aí, ó. Wanderson, Arroio, Caio Jorge e João Marcelo. O Cruzeiro atualiza situações dos atletas. Nessa segunda-feira, o Cruzeiro, então, atualizou os atletas nas condições físicas, todos que estavam inseridos no departamento médico. Desfalques contra o Ceará por desgaste muscular, João Marcelo e Caio Jorge trabalharam com cenários diferentes. Enquanto o defensor participou da atividade em tempo integral com o grupo, o artilheiro do Brasileirão fez trabalhos físicos no gramado. Substituído com dores na coxa direita no último sábado, em Fortaleza, Arroio foi reavaliado e ele fez trabalhos internos. O atacante do Cruzeiro não precisou realizar exames externos e tende a ser opção diante do Botafogo. Pouco mais de um mês após ter sofrido lesões na coxa esquerda, o atacante Wanderson iniciou nesta segunda-feira o processo de transição entre fisioterapia e a preparação física no Cruzeiro. Desde a lesão, Wanderson tem feito trabalhos na academia junto aos membros do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Agora, o ponta apresentou evolução clínica ao ponto de realizar atividades já no gramado. Aproveitando aqui a arte do Central da Toca, vamos trazer mais atualizações sobre os 4 atletas. Dos 4, o que mais preocupava era Caio Jorge e o próprio Arroio, titulares neste momento do Cruzeiro, que nós já imaginávamos que não seria problemas para a sequência. Mas vamos aqui, ó. Primeiro caso do Wanderson, que sofreu lesão na coxa esquerda no duelo contra o Palmeiras no final de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão, lá no Allianz Parque, naquela entrada criminosa, inclusive, do Gustavo Gomes. Na segunda-feira, nesse dia 1º de dezembro, o camisa 94 iniciou o processo de transição entre a fisioterapia e a preparação física na Toca da Raposa 2. Kenny Arroio, equatoriano, que no último sábado, contra o Ceará em Fortaleza, ficou acabando o quê? Substituído aos 42 do primeiro tempo, com dores na coxa direita. Nós já sabíamos que no próprio intervalo da partida, o Cruzeiro fez alguns exames iniciais com Arroio e já tinha detectado que ele não tinha uma lesão grave, né? E ele teria aí, com certeza, já condições de jogo nas próximas partidas. Mas nada melhor do que de volta a BH ter essa comprovação, né? Na representação da Raposa, o atacante já foi reavaliado e já fez trabalhos internos. Agora o próximo, o Caio Jorge, o artilheiro do Brasil nessa temporada, hein? Na última rodada contra o Ceará, Caio Jorge sentiu desgaste muscular e foi preservado pelo técnico Leonardo Jardim. O camisa 19 sequer viajou com delegação para Fortaleza. Nessa manhã, o atacante fez trabalhos físicos no gramado na Toca da Raposa 2. Caio Jorge é outro que já, na informação que nós ficamos sabendo horas antes da partida contra o Ceará, que eles sequer tinham viajado, a informação é que ele já ficaria à disposição e não seria problema aí, principalmente visando o jogo na Copa do Brasil, né? Que seja assim e que se ele tiver de ser preservado aí também no jogo contra o Botafogo e contra o Santos provavelmente, o importante é que ele esteja 100% já no jogo contra o Corinthians no dia 10 de dezembro. E o zagueiro João Marcelo, que assim como o Caio Jorge, sofreu desgaste físico e também não viajou para Fortaleza. Durante a representação do Cruzeiro, o defensor participou da atividade em tempo integral com o grupo comandado por Leonardo Jardim e não é problema para a sequência. Importante demais essas atualizações em relação a departamento médico desses atletas, principalmente a preocupação sobre Arroio e Caio Jorge, né? Caio Jorge que sequer viajou e Arroio que sentiu aquelas dores na coxa e precisou ser substituído no primeiro tempo. Sinisterra vem ganhando minutagem e já tem demonstrado que vai nos ajudar bastante, ainda mais projetando esse colombiano 100% saudável, né? E isso provavelmente contaremos a partir do ano de 2026. Mas tanto o Arroio e Sinisterra já tem ganhado aí mais minutos, mais ritmo, mais entrosamento e já tem conseguido nos ajudar bastante. Por isso que a presença do Arroio neste momento, principalmente visando Copa do Brasil, ele que já tem condições para jogar contra o Botafogo, talvez eu já até o preservaria pensando no dia 10 de dezembro contra o Corinthians. Mas e você, gostou das informações? A despedida do Pelaipe vai sentir falta? As mudanças do departamento de futebol do Cruzeiro. Gostou? Joaquim Pinto sendo promovido praticamente. E as atualizações do departamento médico, que não preocupa em relação à sequência. Digita aí nos comentários a sua opinião. Se é novo por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o nosso conteúdo,
hype esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Eu espero você até meus próximos vídeos. Tamo junto, um grande abraço.